Olá pessoal, bom dia. Aqui é mais uma aula. Meu nome é Pedro Ferreira, da Egyptian Soluções Inteligentes. Aqui é mais uma aula de programação C Sharp, voltada para programadores PHP. Né? A ideia é que no decorrer das aulas desse curso, um programador PHP esteja apto, né, e tenha todos os conhecimentos necessários para desenvolver aplicações em C Sharp e .NET. Essa é a aula 2. Na aula passada, falamos sobre o Visual Studio, sobre a plataforma de desenvolvimento Windows. Nessa aula agora, na aula 2, vamos falar sobre a linguagem C Sharp. Alguns dos tópicos que serão abordados estão aí nesse slide, né? Mas vamos seguir um livro da série Deitel, que se chama C Sharp, Como Programar. Essa minha edição está em inglês aqui, né? Mas também tem ela traduzida em português, né? Eu vou mandar depois aí os links aí na descrição do vídeo, e os links devem estar já na descrição do vídeo aí no YouTube. E então vamos começar, né? Esse livro aqui é um livro de uma série que tem para Java, para C Sharp, PHP, C++. Ele é um livro bem didático, que serve tanto como um livro para você ler e aprender do zero, como um livro para você servir de referência, né? Essa série ela é bem elaborada para esse tipo de utilização. Essa série é utilizada em cursos de programação em diversas universidades do país, bem como outros cursos. Vamos lá. Vamos dar uma explorada aqui no índice e ver quais áreas vamos abordar do livro, tá? A introdução, que fala sobre computadores, que é o capítulo 1, né? Fala sobre introdução a computadores, internet, web e C Sharp, né? Fala o que é um computador. Vamos falar um pouco aqui dessa seção 1.8, que fala sobre C Sharp, que é um breve histórico, né? Capítulo 2 foi coberto pela aula 1 do nosso curso, então não vamos entrar em nada desse capítulo hoje. Vamos falar sobre o capítulo 3, Introdução à Programação C Sharp. Estruturas de controle, né, que é o if else, while, loops, condicionais. Capítulo 4 e 5, né, o for, switch, do, while, break, continue. Métodos, capítulo 6, que são funções. Arrays, né, vocês conhecem o termo, são a lista de objetos. Programação orientada a objetos. Herança, polimorfismo, tratamento de exceções. E nessa primeira aula vamos falar sobre esses detalhes aqui, certo? Vamos falar um pouco também, né, sobre interface de usuário, né, interfaces gráficas, conceitos, multithread, strings, caracteres e expressões regulares, gráficos e multimídias, arquivos e fluxos, vamos fazer aqui um resumo bem breve sobre alguns dos capítulos também, como XML, ADO, .NET, que é a camada para acessar dados, Web Forms, Web Services. Vamos falar sobre as estruturas de dados e coleções. Falar um pouco sobre acessibilidade. Então vamos lá. Então vamos aqui,
Deixa eu fazer as minhas anotações aqui, até pra gente não deixar pra depois. Vamos falar sobre... Aqui, sim, eu tô deixando... Vamos falar sobre... Cadê o livro? Um ponto 8, C Sharp. Capítulo 3, Introduction to C Sharp Programming. Control Structures, parte. Na verdade, eu ainda não sei tudo que a gente vai cobrir nessa aula, porque vai depender do tempo. Como eu estou gravando o vídeo agora, eu não quero me prender muito a... Eu prefiro explorar o máximo possível, então eu vou colocando aqui o que a gente conseguir cobrir, ok. O que a gente não conseguir cobrir fica para uma próxima aula. Até mesmo para não passar muito conteúdo de uma vez só, né? E acabar prejudicando a parte didática. Methods, 7 arrays, 8 object-based programming, programação orientada a objetos, baseada em objetos, object-oriented programming, inheritance, herança, exception handling, muito importante também. Acredito que essa parte de interface vai ficar para uma outra aula, né? Porque eu quero cobrir ela com mais detalhes, que juntar tudo numa aula só não vai ser muito prático. Vou acabar fazendo a divisão agora. O capítulo 15 eu vou falar hoje, é importante porque é básico. Então eu não vou seguir exatamente a mesma ordem do livro, mas eu vou utilizar esse livro por ele ser bem completo. Não devo entrar em detalhes sobre gráficos e multimídia hoje. Falar sobre arquivos e fluxos, files and streams.
comunicação de rede, SOPs, por exemplo, né? Estruturas de dados, a princípio eu queria falar hoje, mas eu devo fazer um resumo hoje, mas entrar mais em detalhes só em outra aula, porque eu quero falar sobre pilhas, filas, listas ligadas, árvore de busca binária, e não dá para falar tudo numa aula só. Acessibilidade. E pronto, acabou. Bom, hoje, que é a aula 2, a linguagem C#, certo? Vamos chamar de parte 1, porque não vamos descobrir tudo hoje, certo? Então, o que é que vamos falar hoje? Isso aqui, sim, 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 sim. Isso aqui não. Não, não, não. Vai ficar dividido dessa forma. Primeiro, vamos jogar isso aqui. Outras aulas. Vou ficar isso aqui. Ok. Então, hoje vamos cobrir esses assuntos aqui, tá? Então vamos lá para a seção 1.8. Aqui, descendo aqui no livro para chegar na primeira página. Pronto. Aqui fala um pouco aqui da apresentação do livro, né? Em verde são os comentários, em azul são as palavras-chave, os valores constantes literais em azul claro, texto, classe, método e nome de variável em preto e erros em vermelho. Opa, vou começar agora. 1.8. C#. O avanço das ferramentas de programação e dispositivos de eletrônicos, né, criaram problemas e novos requisitos. A integração de componentes de software de várias linguagens provaram dificuldade e problemas de instalação foram comuns, porque novas versões de componentes compartilhados passaram a ser incompatíveis com software antigo. Isso ele fala sobre compatibilidade entre novas versões do sistema operacional, né, principalmente o Windows, que ele se refere aqui porque quando você fala em C#, em geral você está falando da plataforma .NET, que basicamente é para Windows. Claro que existe uma versão para Linux também, mas não é a oficial, né? Pelo menos até o presente momento. Então, a Microsoft está avançando aí
na adoção do Linux. Eu acredito que o .NET vai evoluir muito para Linux, mas por enquanto, quando se fala .NET, se fala em Windows, né? Existem programas que são difundidos em .NET para Linux usando Mono, né? Plataforma Mono, que é similar a ao .NET para Linux, né? O framework .NET para Linux. Os desenvolvedores também descobriram que eles precisavam de aplicações baseadas em web que podiam ser acessadas pela internet. Como resultado da popularidade dos dispositivos eletrônicos, os programadores chegaram à conclusão de que seus clientes não estavam mais restritos apenas a desktops e notebooks. Os desenvolvedores reconheceram a necessidade de software que fosse acessível para qualquer pessoa através de qualquer tipo de dispositivo. Para resolver isso, a Microsoft anunciou a iniciativa .NET e a linguagem de programação C#. A plataforma .NET é uma entre em que as aplicações baseadas em web podem ser distribuídas a uma variedade de dispositivos, até mesmo telefones celulares e desktop. A plataforma oferece um novo modelo de desenvolvimento que permite que aplicações criadas em diferentes linguagens de programação comuniquem-se uma com as outras. A linguagem C#, desenvolvida pela Microsoft liderada por um time liderado por Anders Hejlsberg e Scott Wiltamut, foi desenhado especificamente para a plataforma .NET, como uma linguagem que permitiria aos programadores a migrar facilmente para .NET. Esta migração é fácil devido ao fato de que as raízes de C# estão em C, C++ e Java, adaptando as melhores características de cada uma e adicionando novas características próprias. Devido ao fato de C# ter sido construída as mais bem desenvolvidas linguagens, os programadores acham fácil C# e pela semelhança, né? C# é direcionado a eventos, totalmente orientado a objetos. Tem uma IDE, né? Com a IDE o programador pode criar, executar, testar e debugar programas C# de forma fácil, reduzindo o tempo de produção de um programa para uma fração do tempo que seria sem uma IDE, né? E essas características que são semelhantes às que o Eclipse fornece, por ser bem específica, talvez seja um pouco mais efetiva. Então, a parte de debug, cheque de sintaxe, aviso de erros, né? Antes de você compilar, você pode rever o código, ele te aponta várias coisas que já conhecemos aí no ambiente Eclipse. O C# também permite um novo grau de interoperabilidade. Componentes de software de diferentes linguagens podem interagir como nunca antes. Os desenvolvedores podem empacotar mesmo software antigo para trabalhar com novos programas C#. Se chama interop. Ou tem outras formas também, né? Mas o interop é uma forma que você incorpora executáveis do Visual Studio 6, por exemplo, Visual Basic 6, Visual C++. Além disso, as aplicações C# podem interagir via internet, usando padrões de indústria como SOAP, XML, hoje REST também, né? XML é coberta em um capítulo mais para frente, que não será coberto nessa aula de hoje. Os avanços em .NET e C# levam a um novo estilo de programação em que aplicações são criadas por partes pela internet.
Ok, então falamos aqui do item 8. Vamos fazer um checklist aqui, né, para a gente ir marcando o que a gente vai fazendo. Então, vamos para o capítulo 3. No capítulo 3, poderemos escrever programas simples, usar os statements de input e output, os tipos de dados primitivos, aprendê-los, né? Conceitos de memória básicos, operadores aritméticos, a precedência, as estruturas de decisão e os operadores de relacionais e de igualdade. Aqui ele fala um pouco do prompt de comando, que no Windows 95 e 98 era o MS-DOS Prompt. Do XP em diante, agora ele é chamado de Command Prompt, né? Em C#, um programa pode ser criado com múltiplos de saída, janelas, diálogos, etc. Né? Esses programas são chamados de aplicações Windows e provêm interfaces gráficas. Nós falamos um pouco sobre esses diferentes tipos de aplicação na última aula. O primeiro programa que ele mostra aqui é um programa para imprimir uma linha de texto, né? O famoso Hello World, né? Então aqui é um programa C#, tá certo? Vamos usar os conhecimentos da última aula para a gente criar um projeto para nossa aula diferente daquele projeto principal que é o SATSOL. Por quê? Porque esse projeto vai ter, que é uma solução, na verdade, vai ter pequenos projetos mais introdutórios, né, como esse aqui, né? Vamos copiar esse código, que a gente vai usar ele. Vou abrir aqui o servidor de desenvolvimento, que vocês vão poder ver aqui. E vamos abrir um Visual Studio em branco. Então aqui abriu, né, o Visual Studio. Vamos criar uma nova solução aqui. Novo projeto. E, na verdade, vamos criar um projeto aqui que é o nosso Welcome 1. Vai ser o Welcome 1. Nomear ele de outra forma, vou chamar ele de 01 Hello World. O nome da solução é curso PHP to C#. Vou falar só CS, pronto. E aí ele vai criar a pasta e tcharam, pronto.
projeto. Ok, ele criou aqui uma solução, criou um projeto, né? E nesse projeto ele chama o namespace aqui e criou uma classe dentro desse projeto. Vou renomear a classe. Quando você cria um projeto no Visual Studio, geralmente ele já põe um nome automático para a primeira classe do projeto. Só que eu selecionei esse projeto aqui, é uma biblioteca de classes, certo? Eu vou apagar porque ele foi criado errado. Eu não quero uma biblioteca de classes, eu quero um programa de console. Eu apaguei o projeto, veja que a pasta permanece aqui. Eu vou apagar a pasta. E vou criar novamente. Adicionar novo projeto. Vai ser uma aplicação console, o nome do projeto será 01 Revolut. Certo? Ele criou a primeira classe automática chamada Program. Eu vou deixar esse nome mesmo. E eu vou fazer como no livro. Bem-vindo à programação C#. Em inglês, né? Console, que é uma classe aqui, essa classe console, que é acesso a console. Ele está no modo de debug. Assim que você cria uma nova solução, ele vem para o modo de debug, que cria os executáveis com mais informações de debug. E quando você for gerar a versão para distribuição, você pode gerar no release. Eu vou deixar em debug mesmo. Vou compilar aqui, ó. Vou abrir aqui enquanto ele está compilando, já vou abrir um DOS, vou entrar na pasta do projeto. Opa. Fica Documents, Visual Studio, Projects, curso 01, bin. Nessa pasta bin tem debug e release. Você pode criar novas configurações, automaticamente tem a debug e a release. Eu estou na debug agora, né? Gerei para debug. E aqui, se eu olhar, ele gerou os executáveis. Então eu vou chamar o programa 01 helloworld.exe. Então ele imprime Welcome to C# Programming, certo? Esse programa ilustra várias características de C#. Fala dos comentários, né? Que você quiser ler esse livro aqui para entender o que eu vou fazer, você pode entender mais em detalhes. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar os exemplos do livro, porém eu mesmo vou falar com minhas palavras o que eu estou falando da aplicação, certo? Então, esqueci, não, tá certo. Ok. Só procurando uma parte aqui. Então tem algumas variações. Eu vou falar aqui do Hello World, eu vou fazer as variações, não vou criar novos projetos agora. A classe console,
ela tem alguns métodos aqui interessantes. Você pode mudar o tamanho da janela, a posição, né? Você pode dar um read line, ó. Então eu vou, por exemplo, eu vou dar um console.write, uma variação pequena aqui. Welcome to, eu dou um write. Eu vou dar outro write, C# espaço, não, espaço já botei, C# programming. Então, o que é que vai acontecer agora? Ele vai imprimir um pouco distorcido, tá? Por quê? Porque eu usei o write em vez do write line. O write line, ele imprime um fim de linha no final da string, além da string que eu passei. Então, vamos lá. Se eu chamar aqui 01, ele vai imprimir só a linha, sem imprimir o final de linha. Automaticamente, a chamada do DOS, né, ele coloca um fim de linha na aplicação. Se fosse uma aplicação Linux ou Unix, o shell voltava aqui depois da exclamação e ficava numa linha só, né, meio bizarro. Mas como é o Windows, ele dá um enter aqui no final incondicionalmente. Se eu usar write line aqui, você vai ver que ele vai colocar mais uma linha, que é a linha do programa. Quem gera essa linha agora é o programa. Aí, gerou mais uma linha, certo? E automaticamente a chamada ao executável chama mais uma linha aqui. Então ele imprimiu welcome to, não deu enter, né? Porque eu não usei write line. E depois eu dei um write line. Se eu usar outro write line aqui também, ó, o que é que vai acontecer? Vai ficar quebrado em duas linhas a mensagem. Então, certo? Ó, welcome to enter. C# programa exclamação enter. O programa sai e a console dá outro enter, né? A console, não o nosso programa. Ok, vou voltar aqui. C# programa. Essa solução eu vou disponibilizar aí na descrição do vídeo também, tá? Então eu vou salvar ela no Bitbucket. Quem tiver acesso vai poder acessar esse projeto, né? Então, ainda posso fazer o seguinte, dar um console.read line. Então, se eu der compilar aqui, vou chamar aqui, pronto, welcome to C# program. Depois que ele imprimiu, ele está esperando uma entrada, mas não é só um caractere, é uma linha. Pronto, aí ele saiu, beleza? Esse readline, ele retorna uma string. Então, a saída aqui, posso colocar em uma variável do tipo string. Data recebe readline. E eu posso dar um console.writeLine data. Vamos compilar e executar. Teste. Pronto, imprimiu que eu entrei. Certo? Ok. Vamos voltar aqui para o livro. Tem também a message box. Em vez de usar o write line, eu posso dar um messagebox.show. Opa, que não é o Windows Forms. Tá. Em aplicações Windows Forms, podemos usar a message box. Não é o caso aqui. Somando inteiros. Ok. Vamos fazer uma aplicação simples, né, introdutória.
Então vamos lá, vamos criar outro projeto aqui, certo? Add new project 2 simple addition. O que é que esse cara vai fazer? Bom, é o seguinte, aqui é um programa console. O programa console, né, ele basicamente, assim como em outras linguagens de programação, ele recebe como parâmetro os argumentos. Similarmente em C, C++ e Java, né? Tá mais parecido inclusive com Java aqui. Os parâmetros vêm aqui no cabeçalho da função. Então esses parâmetros são o que é passado na linha de comando. Então vamos supor que esse programa requeira 2 parâmetros, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou dizer aqui que o int a recebe args 0, certo? Só que isso aqui ele vem como string e eu tenho que chamar uma função para converter de string para inteiro, que leia a string que está com o número representado em texto e coloque isso como número numa variável que eu chamei de a, e ela é do tipo inteiro. Eu não posso fazer só isso, certo? Porque isso aqui é outro tipo de dados. Eu tenho que fazer a leitura mesmo. E já existem alguns métodos para isso. Tem o método int32.parse. Em geral, quando eu tenho um tipo primitivo, eu tenho a classe do tipo, né? Que é o int32. E eu posso fazer o parsing em geral, né? Não vale para todos os tipos, mas para os mais básicos e primitivos vale. int32.parse, vai ler um string e converter em número. Da mesma forma, eu vou jogar em B o outro parâmetro. Eu vou jogar em C a soma dos dois e vou imprimir a soma dos números. Espaço para concatenar é assim, args a com mais, né, para concatenar, e b c, certo? Então vamos compilar. Vamos entrar no projeto 2, Simple Addition. Então, está aqui o executável. Então, vamos chamar 02 Simple Addition. Vou chamar com 2 e 3. A soma dos números 2 e 3 é 5. A soma dos números 2 e 4 é 6. A soma dos números menos 1 e 2 é 1. Certo? Olha que interessante. Ok. Eu poderia fazer leituras de linha usando readline, que eu já mostrei, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos modificar um pouco esse programa. Vamos supor que se eu tiver mandado args.length, se eu tiver mandado no mínimo 2 números, né? Eu vou fazer isso que eu já fiz, certo? Se eu tiver mandado um número, else if, vou dar um array aqui, eu vou pedir um segundo número. Então vou chamar o int a recebe isso aqui, o primeiro número que ele mandou.
certo? E int b recebe console.readline. E eu vou colocar int 32.pass. Só que antes disso eu vou imprimir uma pergunta, console.write, sem dar o enter. Você só passou um número, passe um segundo número para efetuarmos a soma. Ok, aí sim. Se não, né, else, é porque foi 0. Aí, no caso, vamos pedir aqui, passe o primeiro número para efetuarmos a soma. Então eu vou ler aqui, colocar em A e vamos pedir o segundo número. Ok? Isso aqui é comum nos 3 blocos, então eu vou tirar daqui e vou colocar fora, certo? Porque ele vai ser executado de qualquer jeito. Isso reduz um pouco o tamanho do programa, né? Um bom hábito de programação. Dá para melhorar ainda mais. Mas para ficar bem didático, vai ficar assim mesmo. Eu vou declarar A, B e C aqui. E vou tirar as declarações aqui, porque eu estava declarando dentro dos blocos e não estava conseguindo usar o A, o B e o C. Opa! Tem algum erro aqui. Soma correto, mas por que que maior ou igual a 2? Agora vai dar certo. Pronto. Se eu passo 1 em 1, ele soma 2. Se passa 1 em 4, ele soma 5. Se passou 1, ele diz, se você só passou um número, passa um segundo número para efetuarmos a soma. 1 mais 6 vai dar 7. Agora ficou perfeito. Ok. Então vamos agora para o próximo exemplo. Esse livro aqui é interessante porque também dá algumas dicas de boas práticas de programação. Quem tiver oportunidade, eu sugiro que compre esse livro, né? Ele é uma excelente literatura. Aritmética. Falam aqui das operações, vamos falar aqui dessas operações. As operações aritméticas que eu tenho são adição, subtração, multiplicação, divisão, módulo. Eu tenho mais, menos, asterisco, barra e o módulo, que é o percent, que é o resto da divisão, né? Então,
todos conhecendo isso aqui, né? Fala um pouco da precedência. O parênteses, ele fortalece qualquer expressão, ele transforma aquela expressão num átomo que vai ser avaliado de uma vez, como uma recursão. A multiplicação, ela é menos forte que o parênteses, mas ainda mais forte que a adição e subtração, né? Se você tiver uma multiplicação, uma divisão, o resto simultaneamente na expressão sem parênteses, ele avalia da esquerda para a direita, da mesma forma o mais e o menos. Aqui tem exemplos, né? Tomada de decisões, igualdade e operações relacionais. Da mesma forma que em PHP temos o igual, que é uma comparação, o diferente, que é exclamação igual, né? Uma comparação negada, igualdade negada. O maior igual e o menor igual. Tem o menor e tem o maior, certo? Não confundir, para quem ainda não está habituado com C++, PHP, que não deve ser verdade para ninguém aqui, todo mundo está habituado com PHP, não confundir, não fazer comparação usando só um igual, que na verdade é uma atribuição, né? Em C# isso dá erro, na verdade, em tempo de compilação. Que é um exemplo, esse exemplo eu não vou fazer, porque ele não acrescenta nada assim na prática, né? Mas vocês podem ver aqui. Vamos voltar aqui só para explicar um pouco do programa, né? Esse programa ele pede dois números, né? Como a gente já sabe fazer, e calcula a validade das comparações. Se for igual, ele imprime que é igual. Se for diferente, ele imprime que é diferente. Se for menor, ele imprime que é menor. Se for maior, ele imprime que é maior. Se for menor ou igual, ele imprime que é menor ou igual. Se for igual, na verdade, ele vai imprimir tanto que é igual como menor igual, né? Porque menor igual inclui igual. Exemplo, 2000 e 1000. Ele não vai conseguir imprimir o igual, porque não é igual, mas vai conseguir imprimir o diferente. Vai imprimir também que 2000 é maior do que 1000, porque é maior, e vai imprimir também que 2000 é maior ou igual a 1000, porque é maior ou igual. Se for 1000 e 1000, ele imprime que 1000 é igual a 1000, imprime que 1000 é menor ou igual a 1000 e 1000 é maior ou igual a 1000. Não imprime nem o diferente, nem o maior, nem o menor, né? Porque os dois números passados são iguais. Então, concluímos aqui o capítulo 3. Vamos falar agora sobre as estruturas de controle. As estruturas de controle, que é o capítulo 4, parte 1. Fala um pouco aqui da teoria, explicando o que é um algoritmo, um pseudocódigo, né? Quem já programa em PHP está habituado que é um algoritmo, que é pseudocódigo, então vou pular isso daí. Vamos diretamente para a sintaxe. Como funciona o if? O if, a sintaxe do if é a mesma, é o mesmo estilo do if do PHP, do C, do C++, certo? If, você tem que colocar o parênteses, colocar a condição. Se for uma linha só, você pode ou colocar na mesma linha inline, ou depois, né, pode pular várias linhas. De qualquer forma, ele vai buscar um comando. Então, isso aqui, ele vai executar, ele vai imprimir passou se a nota do estudante for maior ou igual a 60. Se tivesse um enter aqui, ia funcionar, que aqui não é Python. Python é que existe problema se você deixa linhas em branco ou se muda a indentação. Aqui não tem, né? A critério do programador, a indentação é uma boa prática.
você manter a indentação, mas serve meramente como estrutura visual. Para delimitar com mais precisão o escopo do if, recomenda-se utilizar o abre e fecha chaves, até mesmo porque se você for querer colocar mais uma linha dentro do corpo do if, de código, você não precisa mais acrescentar as chaves, elas já estão lá. Eu sempre adiciono as chaves. Fala aqui do if else, quem conhece PHP conhece a sintaxe é a mesma, né? Então ele imprime, nesse caso aqui ele imprime passou ou não passou, né? Falhou. Que é essa estrutura de decisão aqui. E aqui também tem, se você quiser, por exemplo, fazer por notas, né? Vamos pegar a semântica desse programa que a gente acabou de falar. A nota é 60, passou disso, acima disso passou, abaixo disso falhou, mas vai ser diferente. Vai ser por notas, certo? Se a nota foi maior ou igual a 90, digamos que a nota vai até 100, se for maior ou igual a 90, ele ganha um A, certo? Se for maior ou igual a 80, ele ganha um B. Se for maior ou igual a 70, ele ganha um C. Você pode visualizar isso com a estrutura que a gente já aprendeu, só com if e o else. O if e o else. If, student grade maior ou igual a 90, console.writeLine A. Se não for maior ou igual a 90, se for menor, aí ele entra no else, aí vai ver se é 80, 70, e vai assim. Mas você pode imaginar isso como uma sequência encadeada de if e else, só com essas duas estruturas. Mas eu prefiro, e assim todo mundo também prefere, eu acredito, imaginar isso como uma estrutura de 3 partes, que é o if, os else if e o else, tá? E não precisa identar assim tão profundamente, você pode identar tudo no mesmo nível, mas se você olhar é a mesma sintaxe. Aqui vamos falar sobre uma estrutura de repetição. Uma estrutura de repetição controlada por contadores. Vou usar uma estrutura chamada while, que nós já conhecemos no PHP. E é igual, né? Aqui é o seguinte. Esse programa, ele chama-se... ele tem uma classe chamada average 1, que significa média 1. Então ele inicializa o total como 0. O contador de notas como 1 para preparar o loop. Então eu faço um while aqui, que é um enquanto. Enquanto o contador de notas for menor ou igual a 10, né, que ele, pelo que eu entendi, está subentendido, ele vai incrementar de 1 em 1 para fazer um loop em um laço 10 vezes, né? E aqui ele pede uma nota, aí ele passeia a nota, ele lê essa string que foi passada, coloca na variável grade value e soma no total, né? E vai somando, grade count. E aí, depois que termina o loop, depois das 10 notas, ele já tem o total das notas e tira uma média. Média da classe. Vamos então fazer esse exemplo aqui, que é interessante. Vai chamar average. Chamar 3 average. Programa, ele vai fazer o seguinte, ele vai, primeiro eu vou dizer assim, eu quero 10, certo? Então eu vou fazer o seguinte, for
quem conhece PHP, né, como é um curso voltado para programadores PHP, algumas coisas não precisam entrar tanto em detalhes do início. Você já conhece a estrutura for, que é a mesma do PHP aqui, só muda a sintaxe de variável. Eu declaro aqui int recebe 0, i é menor do que n, ou seja, vai ser de 0 a 9, 10 vezes, i mais mais. Né? Eu poderia usar o for, ou poderia também usar o while, né? Mas vou usar logo o for, eu já estou habituado. Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou imprimir digite a nota do aluno. Em vez de 0 a 9, vou colocar de 1 até menor ou igual a n, tá? Porque ele vai de 1 a 10. Eu vou chamar o aluno porque o array é de 0 a menos 1, então eu vou ter que deixar 0 menor que n. Tem que declarar um array. Como é que a gente declara um array aqui? Eu vou mostrar depois explicando, mas é basicamente int brackets, né, que é colchetes, grades, recebe new grades n, certo? New int n, perdão. E aí digite a nota do aluno e aí eu chamo grades e só que aqui vai ser mais um, porque eu quero que os alunos vão de 1 a 10. Então o 0 vai ser 1, na verdade, né? O 1 vai estar armazenado na posição 0 do array. Grades e recebe int 32.classe, não permito notas quebradas, são notas inteiras. Console.readline. E aí eu estou armazenando as notas, né? Mas eu não preciso disso. Eu vou fazer o seguinte, não vou armazenar as notas, vou armazenar só o total, certo? Que começa com 0. E aqui eu declaro uma variável grade. Vou inicializar ela com 0, que eu gosto de inicializar por boa prática. Grade recebe, pá, certo? Readline e total mais recebe grade. Quem já programa em PHP está habituado com esse operador mais igual, que é a mesma coisa que fazer total recebe total mais grade, mas eu já vou fazer total mais recebe grade. E no final eu sei que foram n, então eu digito eu faço assim, int, fazer um float média AVG recebe total dividido por n, tá? Pode dar uma quebrada. Eu vou permitir números quebrados na nota, tá? A diferença é que eu uso double aqui e aqui é double também. Total mais recebe grade. Em vez de usar float, eu usei double, pressão dupla. E aqui double
VG recebe total sobre N, console.writeLine, a média da classe é AVG, ponto. Como eu dei WriteLine, eu já dá um Enter aqui. Então vamos lá, eu vou passar 10 notas. Opa! Ah, tô em release. Debug. Então aqui eu vou digitando as notas. Se eu digitar todas as notas 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A média foi 0. Vamos colocar a nota do aluno 6 vai ser 10 e todos os outros vão ser 0. A média acho que vai ser 1, né? Isso. Se for todo mundo 10, naturalmente a média vai ser 10. Agora vamos fazer assim, ó, a nota do 1 vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A média vai ser 5.5. Excelente. Isso é muito bom. Então, vamos fazer só uma modificação. Como eu não estou mais tendo um array para armazenar as notas, eu não preciso alocar o array imediatamente, nem preciso alocar array nenhum. Então, eu vou deixar variável o número de alunos. Dessa forma, em vez de fazer um for, eu vou continuar fazendo um for, mas a condição aqui vai ser true, né? Então, o for vai ser meio que um loop infinito, mais ou menos, né? Eu vou fazer uma condição de parada aqui. Se a nota que eu ler for menor do que 10, 0, então eu paro, usando o break, que nem no PHP, em C tem o break para sair do laço. Então agora eu posso ter, vou fazer por exemplo, um exemplo com, eu tenho que ter uma variável n, porque eu divido, só que o n não é mais estático. Int n começa a 0. O for int i recebe 0, n recebe 0. Quando eu uso a inicialização com mais de um comando, eu separo os por vírgula. Opa! Não, aqui não, ele não permite em C# essa estrutura, em C ele permite. Então tá, eu já inicializei o n com 0, não preciso inicializar de novo. O que é que eu vou fazer? Se eu não tiver nenhum aluno, isso vai dar um problema, que vai dar uma divisão por 0, né? Então eu tenho que fazer outro check aqui. If n é maior do que 0, aí eu calculo a média. Se não, console.writeLine classe vazia. Vamos compilar. Agora deu certo. Então vamos lá. A nota do aluno 1, se eu colocar menos 1 aqui, classe vazia. Então digamos que a classe só tem um aluno. Eu pus a nota 10. A nota do aluno 2, eu vou colocar menos 2. Pronto, classe errado. O que é que eu errei aqui? Que eu não incrementei o n. Vamos incrementar o n. Quando é que eu incremento o n? Depois que eu verifico que a nota é maior ou igual a 0.
Pronto. Porque senão o N vai ser sempre 0 e a classe vai estar sempre vazia. Então, vamos lá, nota 10 para o aluno 1 e menos 2 para o aluno 2, que encerra a classe tendo apenas um aluno. Então, a média deu 10. Se eu colocar notas 10 aqui, várias notas 10, uma nota 9 no aluno 8, dá um menos 5, deu uma 9.875. É uma classe com 8 alunos, em que 7 deles tiraram 10 e um tirou 9, certo? Muito bem. Então é isso. Vai ficar, esse é assim que vai ficar o programa. Então, continuando. Esse aqui faz mais ou menos o que eu fiz aqui. Esse programa que está nessa página é um número variável de notas. Bom, então temos aqui, continuando aqui nos operadores, temos aqui os operadores de acumulação, né? De atribuição e acumulação, que são esses aqui, ó. Menos recebe, vezes recebe, dividido recebe, mod recebe. Temos operadores de pré-incremento e pós-incremento, assim como C, C++ e linguagens derivadas. O pré-decremento e pós-decremento. Temos introdução a aplicações Windows. Fala um pouco de Windows Forms, que não vamos cobrir hoje. Não, isso não será coberto hoje. Mas basicamente o Windows Form é para desenvolver aplicações desktop com janelas, assim, né? Ok, então concluímos aqui o capítulo 4, que é a parte 1 de estruturas de controle. Então vamos agora para o capítulo 5, que fala ainda de estruturas de controle, mais outras, né? Outras estruturas de controle. Então, fala do for, que já cobrimos aqui, né? Conhecemos bastante for de PHP. Muitas dessas partes aqui eu vou só fazer uma analogia a PHP, por isso que o curso é direcionado a programadores PHP. A estrutura do for é a mesma de todas as linguagens derivadas do C, tá? Aqui, no for, inicialização, contador e incremento. Porém, ele não permite inicialização múltipla, né? Já verificamos isso. Ok. Agora vamos ver o switch case. Switch case, conhecemos bem essa switch case e ele é idêntico às outras linguagens de programação, que faz baseadas em C, C++. Você dá um switch e na variável ou na constante, o que você quiser aqui no valor, dá um case e se o grade for A maiúsculo ou A minúsculo, ele vai executar esse bloco e vai continuar por assim sucessivamente, né? Não tem muito o que explicar disso não, já conhecemos. Do while, que ele faz uma repetição com condição no final do bloco, que é como um while invertido, mas não negado, não é
Repeat until do Pascal, por exemplo. Ele é um do while, e isso tem o C, não sei mais. E no PHP. Break e contínuo tem o mesmo significado dessas linguagens que a gente está falando aqui, no PHP, por exemplo. Se você der um break, ele quebra o bloco mais interno. O contínuo, ele dá o contínuo no loop mais interno. Em PHP, ele permite o break nomeado. Você dá o break e o contínuo com um nome. Aqui já não, ele já não fala disso, parece que não permite. Ok, deixa eu ver aqui. Não, é só um nível mais interno. Ok. Operadores lógicos. Tem os operadores lógicos de valores booleanos e os bitwise, né? Por exemplo, esse aqui que faz uma operação bitwise entre inteiros e bit a bit.